Olá, Gil aqui, continuando o segundo dia da criação. A questão é um pouco mais sutil do que se há águas acima do firmamento. A questão é se o firmamento divide as águas das águas. Então, primeiro, a gente viu que existem águas acima do firmamento, e aqui está perguntando se o firmamento divide as águas das águas. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que o firmamento não divide as águas das águas. 1. Com efeito, cada corpo, segundo sua espécie, corresponde um lugar natural. Ora, toda água tem a mesma espécie de outra água, segundo o filósofo. Eu diria errado porque, por exemplo, água do rio e água de mar, a mim parece que são de espécies diferentes se for levar em conta a nomenclatura da Santa Hildegarda, e aí se diferenciaria inclusive de lagos. Mas quando ao terceiro assim se procede, parece que o firmamento não divide as águas das águas. Com efeito, cada corpo, número 1, segundo sua espécie, corresponde a um lugar natural. Ora, toda água tem a mesma espécie de outra água, segundo o filósofo. Logo, não se devem distinguir as águas entre si pelo lugar. Algumas vertentes da alimentação saudável, alimentação natural, vai dizer que a água do planeta inteiro é um corpo só. Então, essa emocionosfera tem a pensosfera, que eu acho que é mais facilmente distinguível do que as outras. De alguma forma, isso vai ser tratado aqui quando ele for falar de abismos. E aí a questão se o firmamento divide as águas das águas é bastante mais sutil do que existirem águas acima do firmamento. Calma aí. Sim, e aí vai dizer que toda a água existe, existe água por si, mais algo. Tipo, a água do mar é a mesma água do lago, é a mesma água do rio, só que a do lago é a água mais sais minerais e a do mar é tipo água mais sal. Enfim, número 2. 2. Se diz que as águas estão acima do firmamento, se diz que as águas que estão acima do firmamento são de outra espécie que as que estão abaixo do firmamento, diz-se em contrário. As coisas que são diversas pela espécie não precisam de algo mais que as distingua. Tipo, é distinto pela espécie. Pronto, acabou. Não precisa descrever o aspecto a partir da qual ela se distingue, e nesse caso, o firmamento não seria um aspecto adequado para dividir águas. Portanto, se as águas superiores e inferiores se distinguem pela espécie, ninguém está discutindo que elas se diferem, certo? Portanto, se as superiores e inferiores se distinguem pela espécie, o firmamento não as distingue entre si. Número 3. Ademais, parece distinguir as águas das águas o que dos dois lados está em contato com elas. Alguma coisa que vai dividir é uma parada que vai estar em contato com a banda A e a banda B, né? Parece distinguir as águas das águas, o que dos dois lados está em contato com elas, como se uma parede fosse construída no meio do rio. Se construísse uma parede no meio do rio, a parede teria contato com o rio de um lado e com o rio do outro. Ora,
é evidente que as águas inferiores não atingem o firmamento. É evidente, tipo, é evidente. Ponto parágrafo. Logo, ele não divide as águas entre si. Então, o firmamento não divide as águas entre si porque as inferiores sequer tocam o firmamento. Em sentido contrário, aí tacam uma escritura, né? Três opiniões falando que o firmamento não é, dizendo que não é possível, né? Que o firmamento divida as águas, e em contrário, a escritura. Lê-se no livro do Gênesis: faça-se o firmamento no meio das águas e divida as águas das águas. Bom, se eu tivesse que defender isso sozinha, claro que eu defendi e depois fui lá olhar, né? Mas assim, primeiro eu defendi sozinha. A minha defesa desse argumento é a de que não consideraríamos o céu sidéreo, o céu abaulado, como firmamento, mas a função própria do que o firmamento traz ao humano, como em Hildegarda Viríditas, que é a força do verdor da natureza, é o verdejante. Então é uma força masculina, certo? Viríditas, viríditas. Então esse momento de respiro, né, que o ser humano contempla em algum momento quando está a mirar o firmamento. O firmamento ele continua ali, acessível. Se um ser humano vai acessar o firmamento, isso não lhe vai alterar propriamente sua natureza. Então, em sentido contrário, lê-se no livro do Gênesis: faça o firmamento no meio das águas e divida as águas das águas. Então, há águas acima do firmamento e há águas abaixo do firmamento. Ponto. Né? E isso divide, né? E isso divide, que é o mais importante. É essa referência que de alguma forma se perde, e eu, na minha experiência própria, realmente só encontrei a Bíblia como essa fonte. Respondo, São Tomás. Só quem superficialmente considerou a letra do Gênesis, olha só, é porque é curto, mas tem efeito antes do ponto. Só quem superficialmente considerou a letra do Gênesis, só quem superficialmente considerou a letra do Gênesis poderia imaginar o que afirmaram a respeito disso alguns dos antigos filósofos. Ponto. Só quem leu essa letra superficialmente pode imaginar o que foi dito pelos antigos filósofos sobre isso. Com efeito, alguns afirmaram que a água era um corpo infinito e princípio de todos os outros corpos. E essa imensidão das águas poderia ser significada pelo nome abismos, uma vez que se diz que as trevas estavam sobre a superfície do abismo. Então, né, eu refletindo sobre isso apenas. Enquanto é trevas, está tudo bem, né? Porque assim, a treva é um ente localizável. Enquanto você se defronta com a treva, você ainda tem lastro na realidade, mas quando você cai num abismo, essa barreira intransponível, ela é transposta, né? Então as trevas são um primeiro filtro antes que a pessoa caia no abismo. E o que eu percebo que é dito aqui é que algumas águas desaguam no abismo. Algumas águas desaguam no abismo.
e estão as trevas na superfície desse abismo. Afirmavam ainda que este céu que vemos pelos sentidos não contém sob si todos os corpos, mas que há um corpo infinito de águas acima dos céus. Então, o firmamento não se ocupa do abismo. As águas inferiores não há uma interface direta entre o firmamento e as águas inferiores, e o abismo está ainda abaixo disso. Então, o firmamento não se ocupa do abismo. Não há uma interseção entre essas qualidades, essas substâncias, não sei. Seria o caso de quem leu a Divina Comédia e descreveu os 14 infernos, 5 infernos, 8 infernos, quantos infernos que tinha. Na descrição do inferno ainda existe, né, a possibilidade, né, uma interface com o purgatório, mas o abismo já não te possibilita isso. Afirmavam ainda que este céu que vemos pelos sentidos não contém sob si todos os corpos, mas que é um corpo infinito de águas acima dos céus. E assim se poderia dizer que o firmamento do céu divide as águas exteriores das interiores, isto é, de todos os corpos, confidos abaixo do céu, cujo princípio seria a água. Como, porém, se depreende por verdadeiras razões que essa opinião é falsa, não se pode dizer que este é o sentido da Escritura. Deve-se considerar que Moisés se dirigia a um povo rude, condescendendo com sua ignorância, propôs a ele só o que claramente percebem os sentidos. Ora, qualquer homem, por mais rude, percebe que a água e a terra são corpos conhecidos pelos sentidos, mas nem todos percebem que o ar é corpo, até porque alguns filósofos disseram que o ar nada era, chamando de vácuo o que está cheio de ar. Por isso, Moisés faz menção expressa da água e da terra, mas não fala expressamente do ar, para não pôr aos rudes algo desconhecido. Não obstante, para expressar a verdade dos capazes, dando-lhes a ocasião de compreender o que seja o ar, diz ser o ar como um anexo à água, ao afirmar que as trevas estavam sobre a superfície do abismo. As trevas estavam sobre a superfície do abismo. Desse modo, pode-se entender que sobre a superfície da água havia um corpo transparente que é o sujeito da luz e das trevas. Eu não fiz essa leitura anteriormente, mas eu vou ler aqui o que Santa Hildegarda fala sobre o ar. Um momentinho.
Física. É lindo esse livro. Ela descreve a criação humana, né? São 9 capítulos: as plantas, os elementos, as árvores, as pedras, os peixes, os pássaros, os animais, os répteis e os metais. E aí, o ar. O ar, pelo que eu tô entendendo que São Tomás está falando, é as águas acima do firmamento. Seria como o Augusto dos Anjos, ele chama nômeno, o antônimo, o contrário de fenômeno. Na noumenidade do não ser, né? O não ser absoluto. Me parece que esse ar é algo como o abismo, porém só que iluminado, entendeu? Tipo, não dá para falar em luz, né? Mas assim, analogamente, né? Tem o firmamento, não se aqui está afirmando que não se tocam as águas inferiores ao firmamento. Mas nada se disse sobre as águas superiores. Tem o aqui e tem o abismo, que eu já parti para interpretar que, né, tá abaixo dessas águas que estão abaixo do firmamento, mas que não há interface superficial. E estou entendendo como o ar, esse ar aqui, que é um corpo que contém água, porém está acima do firmamento. Não sei se tem interface ou se não tem, mas estou entendendo o ar, essa parte superior, polarizando com o abismo. E aí, Santo Edgarda, vou ler do espanhol, não sei ler espanhol. Boas. Capítulo 1, aire. El aire es el aliento que con el rocio de su húmeda transpira sobre las cosas en sus comienzos para que todas ellas crezcan verdes. Al soplar, abre las flores y su calor da fuerza a todas las cosas para que maduren. El aire, situado cerca de la luna y las estrellas, humedecen los astros como el aire terrestre aviva y pone en movimiento a la tierra y a los animales racionales e irracionales, a cada uno según su naturaleza. Y el aire se comprime dentro de ellos. Y el aire se comprime dentro de ellos. Pero cuando los animales mueren, el aire vuelve a su estado original. No aumenta, solo permanece. Como había sido el aire terrestre que humedece la tierra y hace que los árboles y las plantas crezcan verdes y se muevan, no disminuye cuando está dentro de estas cosas ni aumenta cuando sale de las plantas que están siendo cortadas o arrancadas, sino que sigue estando en el mismo estado en que estava antes. São Tomás. Portanto, quer entendamos por firmamento o céu das estrelas ou o espaço da atmosfera com nuvens, pode-se corretamente dizer que o firmamento divide as águas das águas, conforme se signifique por água a matéria informe, ou conforme se entenda sob o nome de águas todos os corpos transparentes. A mim parece que é mais sobre ter certeza do que não é.
sobre a necessidade de certificar-se do que é. Não é uma lei divina, né? Mas atentaria contra o mistério da fé. Pois o céu sidéreo distingue todos os corpos transparentes, ele disse antes. Conforme se signifique que a água... Não, conforme se signifique por água a matéria informe, ou conforme se entenda sob o nome de águas todos os corpos transparentes, pois o céu sidéreo distingue os corpos transparentes inferiores dos superiores. O céu sidéreo distingue os corpos inferiores dos superiores, mas a atmosfera, né, não li sobre a criação do primeiro dia, se era luz e treva, para mim não, assim, para mim sinceramente não faz sentido ter uma interface delimitadora entre luz e treva. Mesmo matematicamente isso não me faz sentido. Me faz mais sentido dizer que do ponto de vista das trevas a luz é um ponto. Isso me parece que faça mais sentido, mas enfim, eu não estudo isso nem matematicamente e muito no princípio filosoficamente. Eu anotei, tá em algum lugar. Foi a treva não consegue cortejar a luz sem lhe ferir sua natureza própria, né? Mas a atmosfera das nuvens, calma, o céu sidéreo distingue os corpos transparentes inferiores, não é porque é transparente que é superior, os corpos transparentes superiores dos corpos transparentes inferiores. Mas a atmosfera das nuvens distingue a parte superior da atmosfera, calma aí. Mas a atmosfera das nuvens distingue a parte superior da atmosfera onde se formam as chuvas e outras coisas, da parte inferior da atmosfera que está em contato com as águas e que se entende sob o nome de águas. Quanto ao primeiro, portanto, os três eram que... Calma aí, o primeiro era... Toda água tem a mesma espécie de outra água, logo não se devem distinguir as águas entre si pelo lugar. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, se por firmamento se entende o céu sidéreo, as águas superiores não são da mesma espécie que as inferiores. Se entende, porém, a atmosfera das nuvens, se entende, porém, a atmosfera das nuvens, então ambas são da mesma espécie. Assim, indicam-se dois lugares para as águas por motivos diferentes, pois o lugar superior é o lugar da geração das águas e o lugar inferior é o repouso delas. Quanto ao segundo, deve-se dizer que, se tomam as águas como diversas, segundo a espécie, se diz que o firmamento divide as águas entre si, não como causa da divisão, mas como limite de uma e outra. Se tomam as águas como diversas, segundo a espécie, se diz que o firmamento divide as águas entre si, não como causa da divisão, mas como limite de umas e outras. O firmamento limita umas e outras,
mas não é ele próprio a causa da divisão. O firmamento limita cada uma das águas de forma distinta, mas ele não as divide. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que Moisés, por ser invisível, deve-se dizer que Moisés, por ser invisível o ar e outros corpos semelhantes, reuniu todos esses corpos sob o nome de água. E assim fica claro que em ambas as partes do firmamento, de qualquer maneira que sejam entendidas, há água. Aceitar que estamos cercados por água é um primeiro passo, né, para conseguirmos lidar com esse estudo dos elementos, né, também nos humores. E é isso. Não sei se tem alguma coisa para comentar. É um estudo muito denso, né? Com certeza, a questão dos contornos, né? Que eu encho a paciência, né? Assim, essa questão da diferenciação e da distância mesmo que existe entre o firmamento e o abismo, eu acho que é um, é um ponto seguro de, assim, né? De uma referência de aplicabilidade, por ser uma questão mais do que universal, fundamental, a que é passível de analogia a todo instante, né? Eu não tinha sido apresentada ainda ao abismo na literatura de São Tomás. É muito esclarecedor, principalmente em relação à distinção tão cara assim e tão difícil de ser feita mesmo entre a cosmologia e a salvação, porque o firmamento, ele é quem está buscando o firmamento, tá o assunto é um assunto cosmológico por natureza, mas se, né, passa-se a águas, a assuntos também, né? Se eu fosse fazer assim, né, a rapariga espiritual, as águas, né, que são as nossas emoções, elas transpassam nos nossos assuntos. Com certeza, né, e movem de forma ativa o nosso funcionamento interno também, né, pela audição, que é movido também por um processo todo aquoso. Somos 80% água. Então, essa visualização sidérea de firmamento e abismo me foi assim bastante encantadora de ter contato. Foi bastante encantadora de ter contato. Foi uma ideia, tô ainda encantada por essa ideia. Então, por enquanto, nada a comentar. E a beleza de contemplar o ar também, né? Como um elemento âncora dessa ideia de estratificação do funcionamento do mundo. No ar que sopra e
floresce as plantas. Incorpóreo, mas é um corpo, mas, sobretudo, né, como descrito, águas acima do firmamento.